Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vai? Hoje o nosso foco será a leitura do segundo capítulo de O Segundo Livro dos Macabeus. Vamos lá? Jeremias esconde a tenda sagrada. Nos documentos históricos está escrito que o profeta Jeremias ordenou aos que estavam sendo levados para o cativeiro que escondessem o fogo do altar, como já foi dito. E, depois de lhes entregar uma cópia do livro da lei de Deus, Jeremias ordenou que eles não esquecessem dos mandamentos do Senhor e que não se deixassem enganar quando vissem os ídolos folheados a ouro e a prata, com todos os seus enfeites. Ele lhes deu outros conselhos como esses, recomendando que não deixassem que a lei saísse do coração deles. No documento está escrito também que Jeremias, obedecendo a uma ordem de Deus, mandou que a tenda sagrada e a arca da aliança fossem levadas com ele quando ele fosse à montanha que Moisés tinha subido e de onde tinha visto a terra que Deus estava para dar ao povo de Israel. Quando Jeremias chegou lá, descobriu uma caverna na qual ele escondeu a tenda, a arca e o altar onde era queimado o incenso. Em seguida, tapou a entrada da caverna. Alguns dos homens que tinham ido com Jeremias voltaram mais tarde para marcar o caminho, mas não conseguiram achá-lo. Quando Jeremias soube disso, repreendeu-os e disse: Ninguém deverá saber onde fica essa caverna até que Deus tenha compaixão do seu povo e os ajunte de novo. Então o Senhor mostrará onde esses objetos estão escondidos, e a luz brilhante da presença do Senhor aparecerá numa nuvem, como aconteceu com Moisés e também com Salomão, quando este orou pedindo que a cerimônia da dedicação do templo fosse um acontecimento glorioso. A dedicação do templo de Salomão. Está escrito também que, quando o sábio Salomão terminou a construção do templo, ofereceu um sacrifício para dedicar o templo a Deus. E assim como Moisés orou ao Senhor e desceu fogo do céu e queimou os sacrifícios, assim também Salomão orou, e desceu fogo e queimou completamente os sacrifícios. Moisés tinha dito que o sacrifício para tirar pecados não era para ser comido, e por isso era destruído pelo fogo. E Salomão também festejou durante 8 dias a dedicação do templo. A biblioteca de Neemias. Os mesmos acontecimentos estão registrados nos documentos históricos e nas memórias de Neemias. Está registrado também que Neemias fundou uma biblioteca e juntou as histórias a respeito dos reis e dos profetas, os livros a respeito de Davi e as cartas que os reis persas escreveram a respeito das ofertas feitas no templo. E Judas Macabeu também ajuntou os livros que tinham sido espalhados por causa da guerra na qual estávamos lutando. Nós ainda temos aqueles livros e, se vocês precisarem de alguns deles, é só enviarem mensageiros a fim de buscá-los para vocês. A festa da dedicação do templo. Estamos nos preparando para fazer a festa da dedicação do templo e nesta carta dizemos a vocês que seria bom que também vocês a fizessem. Foi Deus quem salvou todo o seu povo e devolveu a todos nós a terra prometida, os nossos reis, os sacerdotes e as cerimônias de adoração realizadas no templo, como ele tinha prometido na lei. Deus nos salvou de grandes males e purificou o templo, e nós cremos que logo ele terá pena do seu povo e o reunirá em todos os países do mundo e o trará de volta para a Terra Santa. Apresentação deste livro. Jasão, da cidade de Cirene, escreveu a história de Judas Macabeu e dos seus irmãos, da purificação do grande templo, da dedicação do altar, das guerras contra Antíoco Epífanes e seu filho Elpator, das visões celestiais tidas pelos que, com coragem, lutaram em defesa do judaísmo. Embora fossem poucos, conseguiram conquistar o país inteiro e fizeram os exércitos pagãos fugirem. Conquistaram também o templo, que é famoso no mundo inteiro. Libertaram a cidade de Jerusalém e conservaram as leis que estavam para ser anuladas. Eles fizeram tudo isso porque o Senhor foi bondoso e misericordioso com eles. Jasão escreveu todas essas coisas em 5 livros, que eu agora vou tentar resumir em um livro só. Levando em conta que a grande quantidade de números e o tamanho enorme da obra apresentam dificuldades para os que querem seguir de perto as narrativas dessa história, procurei agradar aos que a querem ler só pelo gosto de ler e facilitar o trabalho dos que gostam de aprender histórias de cor. Assim, posso ser útil a todos os leitores. Não é fácil preparar um resumo destes. Exige trabalho duro e noites sem dormir.
Esse trabalho é tão difícil como preparar um banquete que agrade a todos. Mas tenho prazer em suportar esse trabalho duro, a fim de agradar os meus muitos leitores. Deixarei ficar com o autor desses 5 livros os pormenores de cada história, e farei o possível para apresentar um resumo geral. O construtor de uma casa preocupa-se com todos os pormenores da construção inteira, enquanto que a única responsabilidade do encarregado da pintura e da decoração é tornar a casa bonita. É assim que vejo a minha tarefa. A pessoa que escreve história tem um dever de pesquisar o assunto, examinar todos os fatos e apresentar tudo com detalhes. Mas a pessoa que está preparando o resumo tem o direito de fazer o seu trabalho sem dar muitos pormenores. Já é tempo de começar minha narrativa, sem tornar essa apresentação mais comprida ainda, pois seria uma tolice escrever uma apresentação tão comprida que me obrigasse a encurtar a própria história. Bem, esse foi mais um capítulo do 2º livro dos Macabeus, e de fato é uma introdução de tudo aquilo que vai ser contado nos próximos capítulos. Mais uma vez, relembrando que o 2º livro dos Macabeus não é uma continuação de o 1º livro dos Macabeus, mas apenas uma releitura dos fatos dos Macabeus àquela época. Era isso, pessoal. Um forte abraço e até mais.